Boa tarde, meus irmãos. Que o Senhor, em bondade, esteja sendo com cada um de nós a cada momento. Quero agradecer a atenção dos irmãos e anunciar o nosso retorno às novas lives. Devido às férias do nosso irmão que nos ajuda nessa área e devido também a outros fatores, nós estivemos apresentando reprises, mas agora estaremos retornando com as nossas lives. Qual o tema que eu quero apresentar hoje? O tema que eu quero apresentar hoje é o cristão e o porte de armas. O tema que eu quero apresentar hoje é como é que o cristão deve se posicionar acerca deste assunto. A razão foi o pedido de um dos nossos internautas para que abordássemos esse assunto. Então, atendendo o pedido dele, nós vamos discutir esse assunto hoje. Observe bem o que diz a Bíblia. É o texto onde geralmente as pessoas mais se apoiam, mais se apegam. Lucas, capítulo 22, dos versos 36 até o 38, é dito assim: Então lhes disse: Agora, porém, quem tem bolsa, tome-a, como também o alforje. E o que não tem espada, venda a sua espada e compre uma. Pois vos digo que importa que se cumpra o que em mim está escrito. Ele foi contado com os malfeitores. Porque o que a mim se refere está sendo cumprido. Então lhe disseram: Senhor, eis aqui 2 espadas. Respondeu-lhes: Basta. Meus irmãos, em cima desse texto aqui, algumas pessoas acabam defendendo, em nome do cristianismo, o porte de armas, mas outras pessoas acabam condenando, em nome do cristianismo, o porte de armas. Eu queria conversar com os irmãos hoje acerca deste assunto. Eu queria abordar 3 temáticas, ainda que de uma forma tão somente assim esclarecedora, espero ser. A primeira é como cidadão discutindo a segurança pública. A segunda é como a fé olhando para o que a Bíblia ensina para o cristão. E a terceira, a discussão política e ideológica que existe no nosso país. Então, se nós formos perceber, esses 3 pontos se mesclam. Então, às vezes, as pessoas vão discutir este assunto e, quando menos espera, começa falando de uma questão de cidadania, de segurança pública, e já entra na questão bíblica, na questão religiosa, na questão da fé. E, quando menos espera, já está também entrando na questão política e ideológica. Meus irmãos, ainda que eles se mesclem, olha, são 3 áreas diferentes. Veja o que a Bíblia diz, veja o que a cidadania na segurança pública pode se posicionar, veja como é que é a questão política e ideológica. São áreas diferentes. Se a gente conseguir ter um certo discernimento, talvez a nossa conversa seja mais agregadora, seja mais proativa, seja mais produtiva. Então, veja bem, sobre este assunto, sempre houve polêmica em toda parte do mundo. Então, a questão da legalização das armas, a questão do porte de arma, sempre houve polêmica em todas as partes do mundo. Eu me lembro ainda, menino para adolescente, eu já ouvi essa discussão em alguns debates. Então, passaram-se cerca de 30, 40 anos e a discussão continua. Sempre houve polêmica. Mas essa polêmica, hoje, ela aumenta pelas seguintes razões. Essa polêmica aumenta pelo momento político e ideológico que o país vem vivenciando já há vários anos. Alguém vai dizer que é de 4 anos para cá. Não, meus irmãos. Em 2005, já houve um plebiscito no Brasil, um referendo, sobre essa questão de armas. Então, não é de 2004 para cá, não é de 4 anos para cá. É de anos que essa discussão existe. Agora, de 4 anos para cá, se agravou mais a discussão. E, recentemente, parece que num evento evangélico, um evento muito conhecido nacionalmente, parece que foi apresentado ali o símbolo de uma arma. Eu, particularmente, não entendi o que uma coisa tinha a ver com a outra. Um evento evangélico mostrando o símbolo de uma arma. Eu realmente não entendi. Eu achei assim que foi um tanto desproposital. E, junto a isso, as pessoas pegam essa passagem aqui, onde Jesus mandou os discípulos comprarem armas. E aí fica, então, essa discussão cada vez mais acirrada. Como é que nós podemos, assim, ter um norte? Como é que nós podemos, assim, ter uma ideia sobre como nos posicionar?
Insisto em dizer que eu não sou o dono da verdade, que a minha palavra não deve ser a última. Mas, como cidadão, é uma palavra também. Como cristão que estuda a Bíblia, talvez eu possa somar de alguma forma. E na questão política e ideológica, de repente, nem tenha muito a ver o que eu vou dizer. Mas veja bem, começando então na questão da cidadania, na questão da segurança pública. Olhando para esse primeiro ponto, então veja, falando apenas como cidadão. Olhando na questão de cidadão, os mais novos talvez não saibam, mas em 2005 houve um plebiscito no Brasil. Esse plebiscito discutindo necessariamente este assunto, a comercialização das armas, consequentemente, o porte e a posse de armas. Nesse plebiscito, ainda que houvesse, ainda que tivesse havido uma campanha maciça procurando levar a opinião pública a ser desfavorável, ainda que houvesse uma campanha maciça na época, procurando levar a opinião pública a ser contra o comércio de armas, a posse e o porte, ainda que houvesse uma campanha maciça contra, 63% da população brasileira foi favorável ao comércio de armas. 63% da população brasileira foi favorável ao posse de arma pelo cidadão de bem. Estou apenas narrando uma situação. Não estou dizendo aqui como é que eu pensaria acerca deste assunto. Ainda que alguém já pode achar, olha, o pastor Vitor pensa dessa maneira. Independente do meu pensamento. Em 2005, houve uma manifestação pública. Nessa manifestação pública, a pedido dos nossos governantes que houvesse essa manifestação, 63% do nosso país foi favorável. Assim, as proibições, as restrições que existem no nosso país não são em apoio à maioria dos brasileiros. As proibições e as restrições são em oposição à maioria dos brasileiros. Então, meus irmãos, apenas narrando um fato. 63% foi favorável, mesmo diante dos 63% terem sido favoráveis, houve uma restrição, uma proibição. Então, não foi em apoio à cidadania, não foi em apoio à democracia, foi em oposição à manifestação do cidadão, foi em oposição à maioria do nosso país. Com isso, surgiu uma campanha de desarmamento. O que acontece? Antes, você não podia ter o porte. O que é o porte? É andar com arma na rua. Mas você podia ter a posse. A posse é você ter a sua arma em casa. Perceberam a diferença? Porte e posse não são a mesma coisa. O porte é você poder andar com arma na rua. A posse é você ter a sua arma em casa. Antes da campanha do desarmamento, havia a posse. Nessa campanha, as pessoas foram incentivadas a pegarem as suas armas e levarem nas repartições de segurança pública para ali entregarem. E isso mesmo que a maioria dos brasileiros tivesse sido favorável ao comércio e à posse da arma. É só uma informação. Quanto à questão da segurança pública, aqui eu falei na questão do cidadão. O cidadão, maior parte do Brasil, preferiu que houvesse. Na questão da segurança pública, infelizmente, o sistema não tem promovido a segurança do Estado para com o cidadão. Então, se na época a discussão era que quem deve promover a sua segurança é o Estado e não você, infelizmente, depois de 17 anos, confirma-se mais uma vez que o Estado não tem promovido a segurança do cidadão. Mas, dado ao mesmo tempo, cada vez mais a sensação de insegurança. Então, ao invés do Estado promover a segurança, infelizmente o Estado promove a insegurança. Além da impunidade, das diminuições de pena, das leis cada vez mais frouxas e flexíveis, acontece que, infelizmente, as políticas de direitos humanos demonstram
estar mais preocupadas em proteger o criminoso do que proteger a vítima. Percebe, então? Nós estamos discutindo ponto por ponto. Questão da cidadania, houve um plebiscito. Na questão da segurança pública, o Estado, infelizmente, passa mais e mais insegurança ao cidadão. Os direitos humanos demonstram estar mais preocupados com o criminoso do que com a vítima. Eu, particularmente, eu fui assaltado. Me roubaram, eu prestei queixa. E os direitos humanos nunca me procuraram. Mas aqueles que foram presos, os direitos humanos o procuraram. O que eu estou dizendo com isso? Como é que, infelizmente, a segurança pública não tem promovido essa sensação de segurança ao cidadão? Vamos pensar, então, na questão do ensino bíblico. Já que a gente discutiu a questão da cidadania de uma forma superficial, já que a gente discutiu a questão da segurança pública também de uma forma superficial, o que a Bíblia ensina? A pessoa portar arma é certo ou é errado diante da Bíblia? Quando Jesus mandou os discípulos comprar espadas, nesse texto que a gente acabou de ler, com certeza, ele não mandou os discípulos praticarem nenhum pecado, nenhuma ilegalidade. Então veja, se Jesus mandou os discípulos comprarem armas, com certeza Jesus não mandou eles pecarem. Jesus não mandou eles praticarem nenhuma ilegalidade. Aí, nesse primeiro momento, parece que a Bíblia apoia. Mas se você observar o verso 37, Jesus vai dizer o seguinte, observe o verso 37. Pois eu vos digo que se deve cumprir o que acerca de mim está escrito. Foi contado com os transgressores, foi contado com os malfeitores. Então, olha, Jesus não está mandando eles praticarem nenhuma ilegalidade. Mas Jesus está dizendo, olha, quando vocês forem vistos com armas, vocês serão vistos como malfeitores. Vocês serão vistos como transgressores. Então, parece que naquele contexto ali, talvez porque estava dentro de Jerusalém e não em viagem, talvez em viagem eles pudessem ter espadas para se protegerem na viagem. Mas talvez dentro de Jerusalém, eles com espada seriam vistos como malfeitores. O que eu estou dizendo com isso? As pessoas que quiserem pegar esse texto para defender o uso de armas, pode usar um contexto. Mas as pessoas que quiserem pegar esse texto para serem contra o uso de arma, também pode pegar esse segundo aspecto. Percebe que, de acordo com a Bíblia, parece que ela não está se posicionando nem a favor e nem contra. Parece que, diante da Bíblia, Jesus, ao mandar eles comprarem armas, não está mandando ninguém pecar, ninguém praticar ilegalidade. Mas o mesmo Jesus está dizendo, olha, quando vocês estiverem com armas, as pessoas verão vocês como malfeitores, dentro de um determinado contexto. Quer dizer, parece que não pegaria bem para o cidadão de bem estar armado sem uma razão específica para estarem armados. Se você observar no verso 38, fala que havia duas pessoas ali que já tinham espadas. Havia pelo menos duas espadas. Então, parece que pela Bíblia é neutro. A Bíblia não vai nem apoiar e a Bíblia não vai ser contra. A Bíblia vai deixar diante do fórum íntimo de cada um. É onde vai entrar essa questão de ética cristã. Aí é onde vai entrar a questão de ética cristã. O que a gente pode pensar, então, na questão da ética cristã? Parece que na ética cristã, a grande questão não vai ser o porte da arma, vai ser o uso da arma. Vou dar um exemplo simples, talvez dois. Só uma analogia, só uma comparação. Judas traiu Jesus por 30 moedas de prata. Qual dinheiro mais maldito do que aquelas 30 moedas? Aquelas 30 moedas custaram o sangue do Filho de Deus, foi um preço de covardia, foi um preço de traição. Aquelas moedas eram moedas malditas. Quando Judas quis devolver essas moedas, os sacerdotes não aceitaram. Quando Judas jogou as moedas ali no templo, os sacerdotes não aceitaram colocar essas moedas dentro do tesouro do templo, porque os sacerdotes entendiam que aquelas moedas eram malditas. O que fizeram então com as moedas? Compraram um terreno para que nesse terreno fosse enterrado o indigente.
Compraram um terreno para que nesse terreno fosse enterrado o anônimo. Meus irmãos, o mesmo dinheiro maldito agora se tornou um dinheiro bendito. O mesmo dinheiro que fez mal agora está sendo um dinheiro que está fazendo bem. Percebe que a questão não estava nas moedas, a questão estava no uso daquelas moedas. Meus irmãos, o que a gente vai perceber aqui na questão de ética cristã? Na questão de ética cristã, a grande questão não será se você tem ou se você não tem, será o uso que a pessoa faz. Aí fazer uma segunda comparação, uma segunda analogia. Uma faca. Uma faca na mão de uma cozinheira presta um serviço. Essa mesma faca na mão de um assassino presta um desserviço. Observe, a faca na mão de uma cozinheira presta um serviço. A faca na mão de um criminoso presta um desserviço. Aí, quando a gente olha para a questão da arma, a grande questão não vai ser se você tem ou se você não tem. A grande questão vai ser o seguinte: qual o uso que você daria para essa arma? Eu, particularmente, por uma questão de consciência, eu prefiro não ter. Eu preferiria, ainda que houvesse permissão do país, talvez eu preferiria não ter. Mas talvez outro irmão em Cristo optasse por ter. Vai ser a questão da consciência de cada um. O que a Bíblia vai nos levar a pensar é a questão da ética. Qual o uso que eu faria para aquele instrumento? Indo nesse sentido, ou pensando acerca deste assunto, eu quero chegar aqui na questão final. Parece que esse assunto é de foro íntimo, olhando para a Bíblia, onde não se deve usar a Bíblia nem para apoiar e nem para condenar a porte de arma pelo cidadão de bem. Então, pela Bíblia, nós não devemos usar nem para apoiar. Quem usar o texto bíblico para apoiar está fazendo um mau uso do texto. E nem usar a Bíblia para condenar. Crente não faz isso. Não, gente, aí parece que é uma questão de foro íntimo. É uma questão de ética. A grande questão não é se você tem, é qual o uso que você faz daquilo que você tem. Assim, eu quero terminar falando sobre o último assunto, que, infelizmente, é o que tem fomentado essa discussão, que é a questão ideológica e política, ou político-ideológica. Então, se nós formos parar para pensar, nós vamos perceber que o que realmente está criando uma polvorosa é com o uso político-ideológico que tem se feito do assunto. E aí, olhando para o uso político-ideológico, veja bem, se queremos realmente ter um engajamento político, alguns cristãos querem ter engajamento político. Eles se identificam como cristãos de direita ou como cristãos de esquerda. Ou posturas apolíticas. Já tem cristão que ele diz que ele não é nem de direita nem de esquerda. Ele crê que cristão não deve se envolver com política. Então, vejam bem, se você quiser ter um engajamento político, ou se você quiser ter uma postura apolítica enquanto cristão, ao invés de discutirmos questões onde a Bíblia não é clara, então veja, porte de arma, vocês perceberam, a Bíblia não é clara. Então, ao invés de discutirmos ou negarmos discutir aquilo onde a Bíblia não é clara, nós deveríamos pensar o seguinte: se essas coisas só geram polêmicas desnecessárias, por que então não deixemos essas coisas de lado e passemos a discutir aquilo onde a Bíblia é clara? Perceberam o ponto? Na questão político-ideológica, ao invés de perdermos tempo discutindo coisas onde a Bíblia não é clara, só vai criar polêmica desnecessária. Por que como cristãos, nós não nos apegamos àquilo onde a Bíblia realmente é clara? E aí, então, eu queria trazer alguns temas político-ideológicos onde a Bíblia é clara. Meus irmãos, precisamos considerar aqueles assuntos onde a Bíblia realmente é clara e onde é dito que acerca dessas coisas mais importa ouvir a Deus do que aos homens. Então, naquilo onde a Bíblia é clara, mais importa ouvir a Deus do que os homens. Os assuntos que realmente eu creio que nós precisamos considerar na discussão política ideológica são esses assuntos: aborto,
Aí você deve pensar, olha, diante do que a Bíblia diz, como é que eu devo me posicionar acerca do aborto? Aí você vai considerar o seguinte: você vai ter uma postura política que vai promover o aborto, ou vai ter uma postura política que vai condenar o aborto? Ou se você que é apolítico, você que diz que crente não deve se envolver nessas coisas, você vai ficar em silêncio diante deste assunto? Percebe? Isso daqui sim, a Bíblia chama a gente para uma posição. Um segundo assunto, a questão dos valores morais. Quando, na questão política e ideológica, está em discussão valores morais, como é que nós cristãos devemos ser? Qual é a nossa postura política? Nós vamos apoiar ou nós vamos condenar? Ou nós vamos ser apolíticos? Nós vamos ficar em silêncio diante desses assuntos onde a Bíblia é clara? Quando a gente fala de casamento, a Bíblia é clara sobre isso. Quando a gente fala de família, quando a gente fala de sexualidade e quando a gente fala de promiscuidade sexual, essas novas formas de sexualidade apresentadas, olha, são promiscuidades sexuais, de acordo com a Bíblia. Diante desses assuntos, como é que nós vamos nos posicionar? Nós vamos ser direita? Nós vamos ser esquerda? Nós vamos ser apolíticos? Meus irmãos, acerca disso, nós precisamos nos perguntar. Legalização do uso recreativo das drogas. Veja, eu não estou dizendo o uso medicinal das drogas. Não, se o uso é medicinal, é compreensível. Nós estamos falando da legalização do uso recreativo das drogas, daquilo que vai causar dependência química, daquilo que vai produzir a morte, que vai produzir o vício. Diante desses assuntos, a Bíblia é clara. E diante desses assuntos, nós, como cristãos, precisamos pensar qual vai ser a nossa postura político-ideológica. Vou apoiar aquilo que Deus não aprova? Eu vou defender aquilo que Deus é contra? É nessa questão que a gente precisa discutir, meus irmãos. Quem é a favor do porte de arma? Respeito. Quem é contra porte de arma? Respeito. Liberdade de cada um. A grande questão é qual o uso que vai fazer dessa arma. Mas olha, já a questão de aborto, aí nós precisamos pensar. Realmente o aborto está abortando apenas um amontoado de células? Ou o aborto é o assassinato de um ser feito à imagem e semelhança de Deus? A gente precisa discutir isso. A gente precisa pensar nisso e precisa se posicionar acerca disso. Casamento. Casamento é uma instituição cultural, humana, regida pelo tempo e pela sociedade? Ou casamento é uma instituição divina, onde é dito o que Deus uniu, não separe o homem? Família. Família é realmente, da maneira que Deus promoveu, uma figura paterna, masculina, uma figura materna, feminina, oferecendo um suporte para os filhos? Ou família é uma coisa que depende do tempo e da sociedade? Meus irmãos, questão de sexualidade. Nós promovemos a glória de Deus, nós mostramos a santidade de Deus por meio dos nossos corpos, ou os nossos corpos podem ser entregues à promiscuidade? São esses assuntos que a gente precisa pensar. O uso recreativo das drogas. Nós incentivamos o homem a se entregar aos impulsos do seu coração, ou nós incentivamos o homem a lutar contra os impulsos de um coração pecaminoso? E aí, diante disso, você vai olhar para o nosso cenário político-ideológico e você vai pensar: como é que eu tenho agido? Como é que eu tenho realmente lidado? E aqui, eu queria deixar um verso da Bíblia para que nós pensássemos acerca disso. Romanos, capítulo 1, verso 32, depois de Paulo descrever o comportamento, infelizmente, rebelde do homem sem Deus, Paulo termina dizendo assim no verso 32: Ora, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte os que tais coisas praticam, vejam bem, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Meu irmão, aqui está o ponto. Não faz, mas de repente aprova
quem faz. Ora, de repente eu sou contra o aborto, mas quando eu vou votar, eu voto em alguém que defende aborto. Será que é um posicionamento que deve ser defendido? De repente eu não uso drogas, mas eu estou defendendo líderes que promovem o uso de drogas. De repente, eu tenho um conceito sobre casamento, sobre família, sobre sexualidade, que caminha com o que a palavra de Deus ensina. Mas eu estou defendendo, eu estou promovendo aqueles que fazem da maneira que Deus não aprova. Olha o finalzinho do versículo. Não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Meus irmãos, sobre o uso de armas, dei aqui um posicionamento, espero que tenha sido mais ou menos esclarecedor. Sobre esses assuntos de uso de arma, eu creio que nós, como igreja, não devemos levantar bandeira nenhuma. Nós não devemos discutir essas coisas. Aí realmente está no fórum íntimo, está na liberdade de cada um. A grande questão é o uso que faz da arma. Mas acerca desses outros assuntos, quando a gente pensa na discussão política e ideológica, é isso que nós realmente precisamos considerar. Como é que eu vou lidar com isso? Se eu quero ter um engajamento político-ideológico, eu terei um engajamento político-ideológico que vai promover o que Deus odeia? Que vai defender o que Deus desaprova? E se eu quiser ter uma postura apolítica, se eu quiser ter uma postura de silêncio, eu posso realmente me calar acerca dessas coisas? Eu posso ficar quieto diante do aborto? Eu posso ficar quieto diante da promiscuidade sexual? Eu posso ficar quieto diante da legalização das drogas? Aí que cada um, diante de Deus, diante da palavra, considere como é que o Espírito Santo do Senhor vai falar ao seu coração. Meus irmãos, espero não ter sido mais polêmico do que deveria. Espero ter contribuído de alguma forma para esclarecimento e não para polêmica. Que o Senhor, em misericórdia, esteja nos direcionando acerca daquilo que agrada o seu coração. Deus abençoe os irmãos. Muito obrigado pela atenção. Carinhoso abraço.